As Assombradas. História com sonhos que são avisos e muitas maledites. Eu tenho a impressão que eu já contei esse relato, mas não sei, vamos ver, né? Mas não tá marcado aqui, só se eu esqueci de marcar, ai meu Deus. Fala, Ana, Mateus, filhos, animalitos e assombrados. Eu espero que estejam todos bem. Como é de lei, todos os nomes estarão trocados, mas pode me chamar de Fulanina. Em lugar de Fulana, tá bom, Fulanina. Minha mãe sempre disse que eu não sou todo mundo. Então eu não vou chamar de Fulana, é Fulanina. É com muita alegria que envio um relato 2 ou 3 em 1, com sonhos que são avisos e as ações de algumas maledites. Pois bem, vamos lá. O ano era 2013. Eu estava com 17 anos e começando a cursar a graduação na minha cidade de origem. É importante destacar que sempre fui uma pessoa extrovertida e sempre fiz muitas amizades por onde passei, recebendo o carinho e admiração de todos, em todos os lugares por onde passo ou passava. Naquele dia, estava voltando para casa num ônibus conhecido como Direto, por fazer uma rota direta entre a Universidade Federal da minha cidade e a região do meu bairro. No entanto, há uma parte do trajeto em que ele não faz paradas. Eu não lembro se estava lendo ou escutando música durante o trajeto, mas normalmente eu lia durante o caminho do ônibus. Quando ele, vamos chamar aqui de João, quando ele se levantou, parando próximo a mim, e puxou a cordinha para que o ônibus fizesse a parada. O ônibus não parou. João puxou novamente a cordinha e nada. E aquilo me irritou, porque não era a parada do ônibus. Não era parada normal, ele não era para ele parar, sabe? Aí eu cutuquei ele e disse: ei, o ônibus não para aqui. Ele é direto para a região X da cidade. Quando ele parar, você desce e volta, sei lá para onde. Mas senta aí que ele não vai parar. João e eu começamos a conversar durante o trajeto do ônibus. Trocamos telefone, Facebook. Começamos a conversar bastante depois desse episódio. João começou a ir me ver diariamente no prédio do meu curso da universidade. Meus amigos sempre comentavam: ah lá, ele já tá lá te esperando. Nossos encontros tinham se tornado rotineiros na faculdade e ele sempre buscava me ver. Até mesmo fora da faculdade, passando a frequentar a minha igreja. E já estava mais do que às claras as intenções de João, quando eu comecei a cair em seus encantos. Que hoje vejo que não eram tantos. E acabamos nos beijando em uma grande escadaria de acesso à universidade. Depois do episódio do beijo, coisas estranhas começaram a acontecer. Eu sempre tive alguns sonhos que funcionavam como verdadeiros avisos para mim. E após esse beijo, eu sonhei 2 vezes com o João. No primeiro sonho, eu recebia um SMS do João. Pois é, gente, o WhatsApp foi popularizado no meio dessa história, tá? Na época ainda estava ali no SMS. E nesse SMS, ele me chamava por um outro nome. É claro que eu estranhei tudo aquilo, mas eu não dei muita atenção, porque não era um relacionamento oficial. Porém, no segundo sonho, eu o via com um grande buquê de flores vermelhas, me pedindo em namoro, em uma das ruas do meu bairro. Porém, nesse momento, várias pessoas da igreja que eu frequentava passavam por nós e era como se fôssemos invisíveis. Aquilo me incomodou mais ainda e dei um ultimato. João, estamos nos vendo muito e acho que as coisas estão indo rápido demais. Podemos combinar de não nos encontrarmos durante uma semana? Vamos orar durante essa semana e ver se é essa a vontade de Deus? Depois disso, vamos até a igreja. Eu na minha e você em uma próxima à sua casa. Tá, João aceitou e eu tive aquela semana de paz em meus estudos sem que ele aparecesse na janela da minha sala todos os dias. Após aquela rápida semana, realmente eu não sei se eu já contei ou não, pessoal. Após aquela rápida semana, nos encontramos para acertar os pontos em nossa relação. João disse que não havia ido até a igreja, por parecer uma igreja que só pede por dinheiro. Porém, afirmou categoricamente que Deus havia falado com ele, que eu era para a vida dele. E eu? Bem, eu disse que não era essa a resposta que Deus havia me dado.
Pedi que mantivéssemos a amizade, mas findei a possível relação amorosa. Meses depois, João encontrou uma igreja e começou a frequentá-la. Passado um bom tempo, me procurou para dizer que estava conhecendo uma garota da igreja e eu me alegrei com ele. Minha vida corria feliz. Havia conseguido um estágio para dar aulas em um curso da prefeitura da cidade, feito raro para os calouros, e estava encantada por um rapaz da igreja. Esse rapaz, que vou chamar aqui de Leandro, era muito popular entre as meninas da igreja, ou seja, nitidamente um garoto disputado. Ele tinha outros 2 irmãos, um irmão gêmeo e um irmão mais novo, todos bem próximos à minha faixa de idade. Sabe aquelas paixonites platônicas? Pois bem, era essa a minha situação em relação ao Leandro. Porém, diante de todo esse contexto, comecei a receber uns telefonemas, em número privado, extremamente bizarros. Era uma voz adulta e feminina, que soltava diversas ofensas, das mais idiotas até as mais estilo proibidão. Aquilo estava me incomodando muito, porque eu não conseguia imaginar quem poderia ser. Pois, como já havia mencionado, sempre tive relações muito saudáveis com todos, muito agradáveis. As ligações só se intensificavam, e eu passei a me tornar um pouco paranoica, tentando desvendar quem seria a responsável. Mas minha irmã, chamada aqui de Elaine, já estava irritada com tudo aquilo e decidiu atender a uma das tantas ligações. Minha irmã atendeu dizendo: "Olha, o que você quer? Tá afim da minha irmã? Minha irmã é uma pessoa muito tranquila. Se quiser arrumar problema com alguém, procure problema comigo. Quer ligar para alguém? Liga para mim. Meu número é 123456789. Olha, é importante detalhar que a minha irmã, Elaine, era gerente de uma grande transportadora e competia como fisiculturista dentro e fora do nosso estado. Resumindo, o telefone que ela passou era um telefone de empresa, para onde não se podia ligar com número privado, e ela era muito musculosa, ou seja, poderia claramente machucar qualquer um que ameaçasse a sua linda irmãzinha caçula, no caso eu. E não é que a maledite doida dos telefonemas ligou para minha irmã? Ao pegar aquele número e lançá-lo no WhatsApp, que a essa altura já era um aplicativo popular, eu me dei conta que nunca havia visto aquela garota e fiquei sem entender aquela história. A maledite doida continuava a ligar incessantemente para mim, que não atendia, e para minha irmã, que atendia e respondia à altura. Dias após essas ocorrências, eu fui almoçar com um dos meus amigos veteranos, chamado Igor. Igor é um cara negro, magro e muito alto. Por alguma razão extremamente misteriosa, eu me perdi do Igor no restaurante universitário. E como não gostava nada de estar por ali sozinha, peguei um pedaço de melancia e saí do restaurante comendo, porque eu tinha que ir para o centro da cidade para dar aulas no curso da prefeitura. Lembram do estágio, então? Quando parei no ponto de ônibus, frente à entrada do restaurante universitário, eu vi o João e uma garota vindo em minha direção. Sim, pessoal, era a maledite doida dos telefonemas? Na hora eu não me dei conta e nem reconheci. Porém, eles chegaram perto e eu, sorridente, já ia dizer oi, quando o João disse: "Fulanina, quero saber por que você está ligando e ameaçando a maledite doida." Eu fiquei pálida, gelada, eu gaguejava incredulamente, tipo, eu? Eu não sei nem quem ela é. Aliás, eu é que estou recebendo ligações estranhas. Bom, foi bem nessa hora que a Marise, uma colega de escola, apareceu e disse: "Fulanina, viu se o direto já passou?" O ônibus. "Viu se o direto já passou?" E eu já chorando, me aproximei da Marise e quase histérica disse: "Marise, não, mas você me conhece. Eu não arrumo confusão com ninguém. Eles estão arrumando confusão comigo aqui, ó." E a Marise ficou estática. João e a doida estavam com umas caras bem bizarras. Eu acredito que eles não esperavam essa reação. Eu, ainda chorando, disse: "Você vai acreditar nela? De onde eu tiraria o número dela?" Bem, nesse momento, um ônibus apareceu e
e em meu desespero entrei nele sem nem prestar atenção qual era. Liguei pra... Me perdi. Liguei pra minha irmã e relatei todo o ocorrido. Minha irmã, Elaine, ficou doida e disse que ia ligar pra Maledite doida e resolveria aquela questão. E ligou. Pediu que me deixassem em paz porque eu era pacífica, mas ela não. Depois dessa ocorrência, nenhum deles me ligou ou me procurou. A Maledite doida até enviava mensagens pelo WhatsApp com uma única palavra, meses depois, coisa que eu nunca entendi bem também. Bom, diante de toda essa ocorrência, eu mudei. Me isolei na faculdade e não mais fazia disciplinas com a minha turma. Eu evitava falar com as pessoas novas e andava apenas com uma intercambista alemã, porque sabia que ela iria embora e teria menos chances de me magoar. Fui para um acampamento da igreja e prometi para Deus que só beijaria o cara com que eu fosse me casar. Eu não queria mais me machucar com pessoas que eu conhecia, mesmo que fossem pessoas cristãs. E a paixonite platônica por Leandro persistia. Nessa igreja eu era uma jovem muito ativa. Eu cuidava de partes técnicas, eu treinava pessoas para trabalhos com mídias e tecnologia, eu pregava em transmissões virtuais e fiquei responsável por cuidar de uma jovem que foi para a igreja. Essa jovem era irmã da minha meia-irmã, e ela pode ser conhecida nesse relato como Bruna, e como uma das tantas maledites que cruzaram o meu caminho. Nem minha meia-irmã e nem essa jovem eram ou são muito próximas a mim e a minha família. Minha meia-irmã é casada há anos e não busca contato com nosso pai. E essa jovem é irmã apenas da minha meia-irmã, ou seja, para mim, foi uma grande alegria receber a responsabilidade de acolher a irmã da minha meia-irmã. Eu a levei para comprar sua primeira Bíblia, eu a levava ao monte com os outros jovens, aos cultos junto com os outros jovens e atendia para aconselhamentos e tal. Eu pensava que ali havia uma amizade e em uma certa ocasião contei de como eu considerava o Leandro um rapaz interessante. Porém, em meio a tudo isso, ocorria uma grande greve dos técnicos administrativos na minha universidade. E diante disso, precisava levar comida de casa ou comer na padaria. Passava bastante tempo na biblioteca para poder cursar disciplinas ao longo do dia. E sempre via por lá um rapaz, que podemos chamá-lo aqui de Michael. E notava que ele olhava muito para mim. Mas ele também estava em uma das minhas turmas, em uma disciplina lá, e eu não dei muita atenção para isso. Só que a biblioteca passou a estar sempre muito cheia e acabamos por passar a dividir a cabine de estudos e estudar o conteúdo da referida disciplina juntos. Michael e eu nos encontrávamos todos os dias, almoçávamos lanchinhos na padaria e crescia aí uma amizade muito bacana. Pouco tempo conhecendo Michael e já sabendo que ele era cristão, a confiança começou a crescer. Até que chegou o fim de 2014, o fim do semestre, Michael me convidou para ir ao cinema. Foi um momento bem divertido e o carinho só crescia. Nesse dia, ele tentou de todos os modos se declarar, mas só conseguiu por meio do WhatsApp. Como ele já conhecia toda a história sobre o João, a promessa do beijo e suas implicações, começamos um período de oração e preparação para começar um namoro. Foi bem nessa época que, do nada, o Leandro e a Bruna me procuraram. Leandro pediu que eu desse a minha bênção, e aquilo me pegou de surpresa. Porém, mesmo surpresa e confusa com aquilo, eu dei a minha bênção para o relacionamento dos dois. Pouco tempo após essa ocorrência, os meus pais decidiram ir para outra igreja e fomos. A fofoca que rolou é que eu havia saído de lá por causa do Leandro. Triste isso, né? Não foi. Não foi para isso, por causa disso. Bom, já na nova igreja, me animei a realizar atividades diferentes das que eu realizava na antiga igreja, estando nessas atividades e nessa igreja até hoje. No caso, esse relato é de 2021. Michael e eu oficializamos o namoro e ele me presenteou com um anel de compromisso. Foi mágico. Embora eu nunca fosse do tipo que se interessa por essas nuances, porém, dias depois, Bruna me viu no ônibus e vi claramente os olhos dela em meu anel de compromisso. O relacionamento com Michael era ótimo.
Passados alguns meses, eu soube que eles haviam se casado por meio de postagens da minha meia-irmã. Sim, eu não havia sido convidada. A Bruna se casou lá com o Leandro, é isso? Eu não dei tanta importância ao fato por já não estar por já não fazer parte do convívio de nenhum deles. Porém, menos de um ano depois do ocorrido, eu soube que eles haviam se separado e ela não mais estava na igreja. Enquanto tudo isso ocorria, e já chegávamos no ano de 2017, Michael e eu nos tornamos um casal referência na faculdade. Ele entendia toda a questão da promessa que eu havia feito a Deus e me respeitava muito. Mas muitos amigos dele, lê-se amigos e amiga, problematizavam demasiadamente a questão do beijo, fazendo com que ele se sentisse inseguro no relacionamento. E justo nessa época... então você não beijava. Vocês estavam namorando, estavam com aliança de compromisso, mas vocês não beijavam. Porque você tinha prometido que só ia beijar quem você fosse casar. Ok. Justo nessa época, consegui uma oportunidade para um curso fora do país. Eu teria que viajar em 2018. Para isso, eu precisava fazer dinheiro. E nesse momento, tinha apenas a bolsa de um projeto da faculdade que me proporcionava apenas R$300 por mês. Comecei a empreender com vendas de alimentos na faculdade. Será que não? Acho que eu vou ter que atender a porta. Voltando aqui, então. Comecei a empreender com vendas de alimentos na faculdade, com bolos e pães recheados. Porém, as aulas, o projeto e as vendas sugavam muito do meu tempo e Michael me exigia muita atenção. Eu não consegui suprir toda a atenção que ele demandava e mergulhava ainda mais fundo nas minhas tantas responsabilidades, deixando-o de lado. Foi quando, instruído por seus muito amigos, alguns da faculdade, ele pediu o término por WhatsApp. Foi uma noite longa e triste. Me forjei de toda a força e coragem, bem empoderada, né, Ana? E dei aquilo por terminado. No dia seguinte, lá estava Michael na minha sala de atendimento na faculdade, pedindo para voltar. A raiva, nessa hora, estava maior do que todo o amor, e questionei sobre o fato de ter pedido o término. O que ele afirmou? É isso? Questionei sobre o fato de ter pedido o término, o que ele afirmou. Que realmente queria ou agora não queria mais? Enfim, questionei o status de relacionamento ter ficado... o status de relacionamento ter ficado no Facebook e o anel de compromisso em seu dedo. Tipo, ele pediu para terminar, mas continua namorando lá e continua com o anel no dedo. Entreguei o meu anel a ele e dei todo o namoro por terminado ali mesmo. Dias após aquele término, mantivemos uma amizade e eu o vi andando para todas as partes com o maledito latinista e a maledite puxa-saco. Quem são esses? O maledito latinista havia dado em cima de mim inúmeras vezes durante o namoro. E após muitos foras que dei nele, ele passou a fingir que eu não existia e passou a sugar toda a energia do Michael. Já a maledite puxa-saco, que era só amores por mim durante o meu relacionamento com o Michael, virou a cara para mim e nunca mais foi a mesma. Essas pessoas se revelaram verdadeiras ferramentas para o envenenamento da minha relação com o Michael. E assim nós não voltamos. Mesmo que ele pedisse, que ele tentasse e eu muito desejasse, não rolou. Parecia que algo realmente nos afastava, quase que de maneira física. Espero que as coisas não tenham ficado muito confusas por aqui, Ana. Meu conselho aos assombrados que ouvem este relato é que saibam perceber quem são os seus verdadeiros amigos e quem só está esperando uma oportunidade para te apunhalar. Hoje, Michael e eu cultivamos uma boa amizade, porém ele segue rodeado por maledites e maleditos. Desejo tudo de lindo para você, Ana, Mateus, seus filhos, animalitos e todos os assombrados. Obrigada pela leitura. Um beijo para você, muito obrigada. Realmente eu não sei se eu já contei esse relato ou não. Não estava marcado aqui como contado, enfim. Realmente eu não sei. Porque ele não me é estranho. Mas como tá marcado aqui que não foi contado, então eu não sei. Me perdoem se já foi.
O que ela diz aqui, então, é que por conta desses diz que me diz, que não diz, que tá lá, que faz isso, que não faz, essas maledites rodeando e falando aí, acabou que falando no ouvido dele também, ou ela se sentiu aí apunhalada pelas costas, em vez de apoiarem, né? Falou, não, se você gosta dela e tal, então enfrentem isso. Não, era tipo, isso aí tá estranho, se fosse você dava um basta e não sei o que, sabe? Então parece que mesmo ele terminando, no fundo ele não queria terminar, mas com todo mundo falando na orelha, não sei o que, enfim. Né? Nesse caso, esse foi a ação das maledites e maleditos, é isso? Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.